Boa noite a todos. É um prazer muito grande voltar a Santa Catarina. Agradecer ao presidente da CE pela oportunidade, pelo convite. Agradecer também, obviamente, em nome da diretoria, o convite do superintendente Amaury e do nosso colega Alisson, nossos colegas aqui da superintendência do DENIT em Santa Catarina. Eu fico muito contente, obrigado. É sempre bom voltar, e principalmente voltar para falar um pouco do que nós fazemos no âmbito da Diretoria de Planejamento e Pesquisa, que é uma diretoria transversal. Nós atuamos junto a várias outras diretorias do DENIT, e como o próprio nome diz, planejamento, pesquisa, nós atuamos na fase anterior ao empreendimento em si, às obras. Então, nós fazemos os estudos, e falando em estudos, seria bom até que o senador estivesse aqui, porque eu gostaria de citar alguns números. Proporcionalmente, em relação à extensão da malha, hoje o estado de Santa Catarina é o estado que tem a maior quantidade de projetos em desenvolvimento no DENIT. Proporcionalmente, pegando em termos de extensão de malha. Posso citar alguns rapidamente. A gente está em execução agora de projetos 400 quilômetros entre Lages e Chapecó. Me corrija se eu estiver errado aqui, meus colegas de Santa Catarina. Nós estamos em desenvolvimento o contorno de Santa Amaro, um túnel que está sendo projetado também aqui próximo à região metropolitana. Importante solução, na saída da 282. Nós temos 8 lotes de projetos em execução na BR-470, seguindo as obras que já estão em duplicação, dando continuidade. E nós já temos também licitado e contratado, mas a gente ainda não iniciou, outros quase 400 quilômetros, aproximadamente, 200 quilômetros, entre Lages e Palhoça. A gente ainda não iniciou porque já temos muita coisa em desenvolvimento. Nós sabemos a importância que nós temos em relação a esses projetos. O superintendente tem me cobrado constantemente o andamento dos projetos. Nós sabemos a importância, e não por isso, mesmo tendo ou não discussões, eu estou na diretoria desde 2019, mesmo sabendo que naquele momento a gente não tinha nenhuma discussão, e foi por isso que nós iniciamos a contratação desses projetos. Hoje tem discussões relacionadas à concessão, a gente escuta isso, o próprio governo tem colocado isso em termos de cronograma, mas, independente de qualquer coisa, o DENIT e a minha diretoria considera muito relevante nós darmos continuidade a esses projetos. E só para deixar esses números aqui, porque são números muito representativos, e nós podemos falar de outros projetos que estão também sendo iniciados, como os contornos na região da BR-280, o contorno de São Miguel do Oeste, lá no extremo oeste. São projetos que também já estão sendo amadurecidos. O lote 1 da 280 Santa Catarina, que é a região próxima ao porto, justamente o canal do Linguado, comentado aqui pelo senador, também é um projeto que está sendo iniciado agora. Nós sabemos o tamanho da importância desses empreendimentos para a região, para o estado e para o país, obviamente. Mas eu vou falar um pouquinho aqui de um assunto mais específico, e o DENIT ele tem tratado bastante desse tema em diferentes eventos. Nós temos discutido bastante, que é o nosso método de dimensionamento nacional, hoje, utilizando um software que nós desenvolvemos, e a gente chama ele de Medina, e a gente vai falar um pouquinho dos últimos avanços que nós temos trabalhado nessa metodologia, nesse software, para que todos entendam em que estágio nós estamos, e, obviamente, discutirmos melhorias em relação a isso. Nós sabemos que não só temos pavimentos flexíveis ou com revestimento asfáltico, mas também no Brasil, os próprios senhores podem perceber também aqui no estado e na região vizinha, aqui Paraná, e em outros estados, que pavimentos de concreto cimento Portland têm também
obtido um espaço significativo. E o DENIT também está investindo em desenvolvimento de novas metodologias também nessa área, né? Mas hoje o tema é especificamente a pavimentos flexíveis ou com revestimentos asfálticos, e vou falar um pouquinho do Medina. Então, esse aqui é o roteiro, falar um pouquinho do histórico e do desenvolvimento, né, do que nós estamos falando do Medina 2.0, algumas perspectivas futuras também. Mas antes de falar de Medina, eu gostaria só de mostrar o tamanho da responsabilidade que nós temos, que é justamente investir em pesquisa, e esses eventos, eles comprovam, de fato, a importância da discussão técnica da engenharia em relação à aproximação da academia das obras, né? E foi falado aqui o empreendimento da BR-101, no final da década de 90, início dos anos 2000, e foi justamente quando eu entrei no mercado, eu trabalhei numa empreiteira que trabalhava na obra da duplicação da 101 Santa Catarina, que é a Torque, uma empresa mineira que estava aqui presente, trabalhando, e eu escutava muito, né, dessa obra, desse empreendimento, e quando eu fiz mestrado em geossintéticos, né, minha formação inicial era geossintéticos, aqui era uma escola de engenharia, porque se aplicavam muito reforço de solo, né, reforço de aterro, então se escutava bastante de fato. E aí eu quero mostrar alguns números relacionados a investimento. Nós produzimos, nos últimos anos, um incremento de investimento em pesquisa muito grande, porque nós acreditamos, de fato, que sem investimento em pesquisa, em técnicas, em parceria com a academia, a gente não desenvolve a engenharia da forma como nós gostaríamos. Então, nos últimos anos, aí, desde 2019, a gente tem incrementado a quantidade de recursos fortemente nas parcerias com a academia, com as universidades, com os centros de excelência, para que a gente tenha, trazendo, né, os conceitos mais modernos para aplicação nas nossas obras. Em Santa Catarina, nós temos uma parceria muito forte com o grupo de pesquisa do professor Breno, lá em Joinville. O DENIT tem uma parceria também com o Labtrans, aqui em Florianópolis. Então, a Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, sempre teve uma parceria constante, né, com a autarquia. Isso, para nós, é muito relevante. Com isso, a gente patrocina uma quantidade enorme de bolsas de pesquisa, de mestrandos, doutorandos, pós-doutores, pesquisadores, os próprios professores, né, que atuam nesses trabalhos, e eu tenho certeza que isso é um investimento de longo prazo. Já patrocinamos aí mais de 30 milhões em compras de equipamentos para os laboratórios, para modernizar os laboratórios das universidades. Isso tudo é resultado, isso tudo resulta, obviamente, em novas técnicas, e isso a gente vai mostrar um pouquinho, né, que é justamente a atualização ou digamos, a nova versão do método de dimensionamento nacional, Medina. Vamos iniciar rapidamente um breve histórico. Desde a época do DNR aqui, a gente tem métodos de pavimentos flexíveis, não preciso falar, né, o nosso famoso método da resistência, o método Murilo Lopes, ou o método de CBR, ou o método do DNR, né, muita gente fala diferentes conceitos, mas é um método que foi utilizado bastante, ainda é bastante utilizado em algumas regiões do país, e isso está no nosso manual lá de 81, né? Onde a gente tem lá a nossa relação, né, da espessura com o tráfego, e tudo pautado pelo CBR, né? Então, uma metodologia muito utilizada, serviu bastante ao DNR, né? E serve bastante ainda em algumas regiões do país com tráfego pequeno, né? Algumas deficiências, obviamente, né? O método do CBR, o método DNR, ele foi importado ou foi tropicalizado dos Estados Unidos e muito pautado pelas pesquisas da Astro, lá nos Estados Unidos, que tinha uma limitação, né? A gente tinha um tráfego muito pequeno naquela época, década de 60, 70, fizeram uma pesquisa baseada em 1 milhão de repetições. Hoje a gente tem mais de 100 milhões de repetições nas nossas rodovias, um método bastante empírico, e a gente tem, obviamente, algumas limitações relacionadas ao tipo de ruptura, as condições de deformabilidade implícitas não correspondem ao estado de tensão do solo, a gente não tinha nenhuma relação vinculada ao desempenho do pavimento com as propriedades do revestimento asfáltico, ou pelo menos não de forma explícita, né? Ali estava um pouco implícito. Então, dano por fadiga não era considerado, então a gente tinha algumas limitações
dessa metodologia, ainda temos, né, algumas limitações dessa metodologia. Em 96, um outro manual de pavimentação do DENIT, ele trouxe o método da resiliência, já tinha alguma discussão relacionada a essa técnica, já estava sendo discutida a mecânica dos pavimentos, né, os conceitos dentro do Brasil, principalmente na COP. Começaram-se a fazer ensaios de resiliência em solos, então ali está a classificação, né, do método da resiliência, pautada pelo CBR e pelo percentual de silt, de fino, né? Tinha uma fórmula para determinar a espessura mínima de concreto asfáltico, e entrou ali o critério de deflexão admissível, muito parecido, pautado pela Pro 11, 79. Então, o método da resiliência, que curiosamente nem é muito utilizado, né, quando a gente fala de dimensionamento de pavimento novo, né, a turma não conhece muito, ou às vezes não utiliza, né. E vou falar um pouquinho do que, de fato, hoje nós temos, que é a prática consolidada, e aí, obviamente, já partindo para 2006, o novo manual de pavimentação, pelo menos o mais atual que nós temos, introduziu os conceitos mecanicistas dentro da metodologia de dimensionamento no DENIT, aqui já DENIT, né? O DENIT nasceu em 2001, e aí trouxe esses conceitos mecanicistas, que é a nossa prática consolidada, que vinha sendo, desde 2006, utilizada e é utilizada bastante nos nossos projetos. O pessoal costuma falar, né, comigo, e meus alunos até perguntam assim, a gente ainda utiliza CBR no DENIT, o método CBR? Não, se a gente for pegar os nossos projetos, 100% eles utilizam a base mecanicista. A gente até faz o exercício, né, do CBR, mas 100% utilizam a base mecanicista. Então, a gente não utiliza mais o método da resistência, a gente já virou a página. Todos os nossos projetos se pautam pela metodologia mecanicista, e antes do Medina a gente vinha utilizando essa prática consolidada, que era a utilização de algum software para calcular tensão e deformação, né? Seja ele o Elsim, seja o KenLayer, seja o Bizarre, seja qualquer outro software, né? O Juleia, para calcular tensão e deformação, e com base em deslocamento, e com base nessas informações se avaliava, né, a relação dos parâmetros de tensão, deslocamento, deformação de tração na fibra inferior do revestimento, ou a deformação vertical no topo do subleito, se relacionava a esses parâmetros com o número de repetições admissível. E esse número era comparado ao número de repetições do projeto, né, de demanda, para você verificar se a sua estrutura, né, estava apta a ser dimensionada para aquele tráfego. Então, essa ainda é a prática em grande parte do país, mas era a forma mais comum, né, de você fazer um projeto de pavimento no DENIT durante muitos anos, né. A partir de 2006 isso ficou dentro do manual. O manual não trazia nenhuma rigidez em relação a equações, a software, né, isso era muito aberto, e isso trazia uma dificuldade, porque cada projetista ele vinha com uma proposta, com software, com conceito, com a metodologia, e isso trazia uma heterogeneidade nos nossos projetos, né. Alguns estados já definem, né, ou já enrijecem essas questões, né. Por exemplo, São Paulo tem um normativo que ele já define as equações, ou seja, já dificulta um pouco essa flexibilização. Porém, não define o software a ser utilizado. Então, tem que tomar cuidado, porque alguns softwares têm premissas diferentes. Isso pode resultar, inclusive, a resultados diferentes também. Então, o DENIT ele resolveu tomar um caminho e produzir o seu software, né? A sua ferramenta de cálculo para dimensionar pavimentos. Então, a gente desenvolveu o método de dimensionamento nacional, ou Medina, um software que tem esse nome por conta do professor Jacques de Medina, da COP, né, que foi um grande precursor da mecânica dos pavimentos no Brasil. E o Medina ele foi trabalhado uma parceria junto com a COP, obviamente, né, que era a universidade que mais tinha tempo de pesquisa em relação, pelo menos naquela época, em mecânica dos pavimentos. Essa pesquisa ela foi iniciada em 2014, muito em função de uma auditoria do TCU, que achou algumas obras do DENIT com defeitos precoces no pavimento, e aí chamou o Ministério chamou
quem, né, da academia poderia ajudar, e a professora Laura, na época, era uma expoente, ainda é uma expoente em mecânica dos pavimentos, ela abraçou a causa e fez uma parceria junto com a DENIT, e a gente teve essa pesquisa desenvolvida entre 2014 e 2019, 5 anos de parceria com a COP. Esse projeto ele foi realizado em 5 anos, e ninguém cria um software calibrado em 5 anos, né, no mundo. Isso não existe, né? A gente precisa de tempo para conseguir ter uma ferramenta bem madura, calibrada, para dimensionar pavimento. Mas, nesses 5 anos, se propuseram a fazer um software, né, uma ferramenta numérica, e propuseram um modelo de calibração, né? Fritzen foi digamos assim, o Marcos Fritzen é a pessoa mais, digamos assim, citada, né, porque, de fato, o processo de calibração acabou caindo na sua mão, e esses segmentos experimentais que eles utilizaram para fazer o processo de calibração, todos eles, a grande maioria, estavam ali próximo da universidade, na Ilha do Fundão, ou seja, experimentos com características de tráfego urbano, não muito parecido com o que nós temos em rodovias, e isso acabou tendo algumas consequências, né, durante o processo de calibração. O Medina, basicamente, ele é composto por 3 pacotes, né? A gente tem o AMC, que é a análise elástica de múltiplas camadas, que, na verdade, é o motor, é o coração do software, é onde a gente calcula a tensão, deformação e deslocamento, baseado nos carregamentos, nas propriedades mecânicas das camadas. Nós temos, ele dá a base mecanicista, né, para o Medina e o Beck Medina. O Beck Medina nada mais é do que um software para fazer retroanálise de pavimentos já existentes, né, se você quiser entender a propriedade mecânica desses pavimentos. E a gente tem o Medina, que, de fato, é onde a gente analisa as camadas, onde a gente faz análise da estrutura do pavimento, onde a gente faz o dimensionamento dessa estrutura, né? Então, é um pacote de 3 ferramentas. Quando vocês baixam lá no DENIT, o computador instala essas 3 ferramentas no seu computador. E o Medina ele tem essas propriedades, esses parâmetros de entrada, né? A gente precisa entrar com tráfego, que é o número de repetições do eixo simples padrão. A gente ainda está trabalhando com o número N, mas, muito em breve, no futuro, já vou antecipar aqui, provavelmente a gente mude, né, essa perspectiva de utilizar número de repetições do eixo simples padrão. Talvez a gente passe a utilizar o espectro de carga. Nós temos uma parceria, inclusive o professor Lério está aqui, nós temos uma parceria estabelecida com eles sobre tráfego especificamente, né, iniciada recentemente. Nós precisamos caracterizar materiais asfálticos, e basicamente misturas asfálticas têm características pautadas pela resiliência e pela fadiga, né, a gente vai ter que fazer ensaio. Os materiais granulares, módulo de resiliência, deformação permanente, e os estabilizados, também módulo de resiliência e fadiga também, né, que são propriedades críticas. Então, está aqui, todos nós conhecemos. Resistência à tração, basicamente, é mais para caracterização mesmo, mas os 2 parâmetros que nós precisamos no Medina é o módulo de resiliência e fadiga, né? Então, ainda no Medina, o trabalho realizado pela COP pautou-se pelo ensaio de tração por compressão diametral. Então, esse ainda é o ensaio que foi utilizado para fazer todo o trabalho de calibração. E aqui já vou antecipar, há uma crítica, né, da comunidade técnica em relação ao ensaio de fadiga no ensaio de tração por compressão diametral, um ensaio muito forte, né, digamos assim, muito crítico, e que mistura algumas questões relacionadas não só à fadiga, mas também à deformação permanente. Então, talvez não seja um ensaio tão adequado, mas foi o ensaio utilizado para fazer o processo de calibração do Medina. Os materiais granulares, módulos de resiliência, deformação permanente. E aqui, só para a gente ter uma ideia, se a gente for, né, realmente exigir todos os ensaios e caracterização das camadas, né, seja mistura asfáltica, seja materiais granulares, nós temos aí alguns ensaios, os normativos, as características que nós precisamos ter, né? Então, a gente está falando aqui só do subleito, a gente precisa de, no mínimo, 12 amostras, e aí, se o subleito muda, a gente precisa de mais 12 amostras, mudou de novo, mais 12 amostras, e assim consequentemente.
Materiais granulares, base, subbase, também 12 amostras. Se for outra jazida, mais 12 amostras e assim consequentemente, né? Misturas asfálticas, aí a gente está falando de fadiga, então já envolve um número maior de amostras, porque fadiga, conseguir uma curva de fadiga não é simples em laboratório, então a gente precisa de um número maior de amostras, aí a gente já está falando de 18 amostras. Então, percebam, senhores, que não é simples, né, e não é barato fazer um projeto de pavimento, porque a gente está falando de ensaios que são ensaios especiais, apesar de hoje em dia ter bem mais empresas que têm esses equipamentos, mas em muitos deles são ensaios demorados. Fadiga não é um ensaio rápido, deformação permanente tampouco, de solos, né, de materiais granulares, né? Então existe todo um esforço da comunidade de tentar encurtar esse prazo, né, de ensaio de deformação permanente, mas de qualquer forma não é rápido e de qualquer forma a gente precisa entender o comportamento desses materiais em laboratório. E aí a gente entra no coração do Medina, e uma das primeiras questões que nós temos é, de fato, a relação entre a evolução da deterioração do pavimento ao longo do tempo. O Medina ele se propõe a estimar a evolução da área trincada em relação ao tempo e a evolução da deformação permanente em relação ao tempo. Então, é uma evolução muito grande comparada, por exemplo, com o método da resiliência, com o método NR, que basicamente a gente não tinha, era quase que determinístico, né, binário, né, passou ou não passou. O Medina ele se propõe a ter um acompanhamento ao longo do tempo, uma evolução dessa área fissurada ao longo do tempo, uma evolução da deformação permanente ao longo do tempo, mostrando o desempenho dessa estrutura, né? E, no futuro, também a gente vai comentar aqui, nós pretendemos incluir novos parâmetros dentro do Medina também, para a gente acompanhar o desempenho desse pavimento ao longo do tempo, como, por exemplo, o IRI, né? A gente tem um projeto de pesquisa nesse sentido. Mas como que a gente faz isso, né? Como é que a gente determina a área fissurada ao longo do tempo, né? Eu vou entrar aqui agora numa matemática um pouquinho mais chata, mas só para mostrar para vocês que é uma engenharia que não é simples, e por isso que a gente precisa gastar muita energia com o processo de calibração. Infelizmente, o nosso método ele ainda é mecanístico empírico, ele não é puramente mecânico. A gente ainda precisa e depende da observação de campo por vários motivos. Um deles a gente não sabe com certeza qual que é a nossa carga no futuro. É o tráfego. Ela é variável. Depende da economia. E a gente não controla isso. Então, pode aumentar, pode diminuir, né? A gente também não sabe quantos quilos, toneladas, cada caminhãozinho está carregando no campo, né? A gente não tem esse controle. O nosso processo de fiscalização, balança, no Brasil, ele é quase que inexistente nas rodovias, pelo menos do DENIT, né? Muito fraco, né? Nas concessionárias ainda é um pouco melhor. Então, há muita incerteza, e além de falar da incerteza do processo construtivo, que essa talvez seja mais crítica, ou talvez a mais difícil da gente controlar, da gente ter uma ideia, né, da forma como, de fato, o projeto foi executado em campo. E hoje a gente está fazendo levantamento de GPR, né, nas nossas rodovias. A gente tem um georradar passando o caminhão, vai passar muito em breve aqui, né, o caminhão vai voltar aqui para Santa Catarina, o IPAVE, e ele vai passar o GPR 3D em todas as rodovias federais aqui de Santa Catarina, e eu estou recebendo os dados dos outros estados, e é impressionante a variabilidade das espessuras que nós temos nas nossas camadas, não só revestimento, mas camadas granulares. É impressionante a variabilidade. Então, tudo isso traz a parte empírica do nosso método de dimensionamento, né? A gente ainda precisa dessa parcela, porque a gente tem que fazer esse fator de calibração campo-laboratório, campo, né, o dimensionamento com o campo. Mas nós precisamos calcular a área trincada, e o Medina ele faz dessa forma, né? A gente tem lá 20 pontos do revestimento, onde a gente captura esses pontos e calcula a deformação de tração. Tiramos uma média, isso tudo é feito pelo AMC, né, a nossa ferramenta. Transformamos isso em dano médio e fazemos uma relação com um fator de deslocamento. E aqui eu vou começar a falar de parâmetros na verdade, de constantes, que são as constantes de calibração. Esse fator de deslocamento é um processo que nós precisamos fazer, né, para a gente juntar todas as rodovias que nós temos no processo de calibração.
Aqui temos duas constantes, o C1 e o C2 é uma constante de calibração. Então, no Medina, a gente tem no mínimo 4 constantes de calibração. Eu vou mostrar mais 2. Então, são 20 pontos de análise. Aqui está essa relação entre o dano médio e o fator de deslocamento, isso da versão 1.1.9 e agora da versão 2.0, né? Então, a gente tem atualizado esse parâmetro. Não vou entrar muito no detalhe, mas, basicamente, o que nós precisamos fazer é uma vinculação ou uma relação entre o que nós observamos em campo, em termos de evolução da área fissurada, com o que é calculado, né, determinado pelo Medina. Então, a gente faz essa relação entre o cálculo, né, baseado na deformação de tração, com o que nós observamos em campo. E, tradicionalmente, a evolução da área fissurada em campo ela acontece seguindo uma curva sigmoidal, né? Vamos colocar assim, que é essa curva no formato de S. E isso, tradicionalmente, é utilizado em outros países também. É muito comum, né, essa evolução sigmoidal. E a gente também tem essa base aqui no Medina. Então, essa curva ela é uma curva onde a gente tem no eixo horizontal o número de solicitações ou o tempo, e no eixo vertical a área fissurada. Então, a gente tende a ter um pavimento com pouquíssima área fissurada no início, e depois essa área fissurada cresce, né, e ela se acelera com o tempo em função da evolução progressiva do defeito, né? Então, ela acelera fortemente, né, a partir de um determinado momento. Aqui estão os outros parâmetros de calibração. Então, a gente modela essa curva sigmoidal. Essa curva sigmoidal ela é modelada por essa equação. E aí o Z e o N são 2 outros parâmetros que nós também precisamos calibrar. Então, a gente já tem 4 parâmetros, C1, C2, Z e N. E aqui foi onde a gente começou a atuar para fazer a versão 2.0, né? A gente fez uma nova proposta, eu vou falar mais à frente rapidamente sobre isso. Onde a gente faz o cálculo da porcentagem de área fissurada. Introduzimos, e isso não é novidade, mas introduzimos o conceito de confiabilidade no dimensionamento, muito em função do tipo de rodovia que nós estamos projetando. Então, seja ela uma rodovia com tráfego menor, ou com uma importância econômica menor, seja ela uma via expressa com uma importância muito grande, essa confiabilidade ela é determinada no Medina pelo projetista. Você pode escolher e, consequentemente, em função do nível de confiabilidade, você vai ter projetos, obviamente, né, com uma confiabilidade maior ou menor. E isso vai trazer, obviamente, também projetos com uma solução de engenharia um pouco mais cara, ou não, né? Vai depender da sua importância que você vai dar ao seu projeto. Então, introduzimos o conceito de confiabilidade nesse projeto. Já a deformação permanente, nós estamos tratando aqui dentro do Medina especificamente da deformação permanente dos materiais granulares. Então, é importante todos saberem, o Medina ele não considera na deformação permanente o resultado de uma possível deformação permanente na camada de revestimento asfáltico. Esse ainda é, a gente vai falar disso, uma limitação do Medina, que nós estamos, né, já de olho em resolver isso muito em breve. Mas deformação permanente é, basicamente, você acumular camada a camada, né, camada granular, a deformação permanente que acontece com a ação do tráfego, inclusive lá no subleito. Então, o Medina também considera esse acúmulo de deformações. Então, a gente, ao longo de toda a camada, calcula a deformação. Na verdade, o acúmulo da deformação vai resultar na deformação, ou no deslocamento, ou no afundamento de trilha de roda que nós vamos ter no final, na superfície do pavimento, que é onde a gente consegue medir, né, esse deslocamento, esse afundamento. Então, o Medina, no resultado, ele traz esse afundamento milímetros, mas isso é pautado pela deformação permanente, determinada camada a camada. E está aqui, a gente utiliza um modelo desenvolvido pelo professor Guimarães, do IME, que é um modelo muito conhecido, e a deformação permanente de cada camada ela está vinculada ao sigma 3, ao sigma desvio, e ao número de solicitações ao longo do tempo, ou seja, quanto mais número N, dependendo do estado de tensão, nós vamos ter uma determinada deformação permanente, cada camada vai ter sua contribuição, inclusive o subleito, né? As camadas estabilizadas não contribuem, então a gente, no Medina, trava esse processo,
mas quando a gente tem camada estabilizada, a gente tem um outro problema, que é fadiga da camada estabilizada, né? A camada asfáltica, como é que a gente trata, né, deformação permanente nas misturas asfálticas no Medina? A gente trata de uma outra forma. Então, a gente classifica as misturas asfálticas de acordo com o ensaio, flow number, que é esse ensaio que avalia o comportamento da camada em relação à deformação permanente. O flow number é um ensaio que avalia, basicamente, né, o quão resistente é essa mistura asfáltica em relação à deformação permanente. É um ensaio qualitativo, né, ele define um número, mas ele é um ensaio meio que qualitativo, para você verificar a relação da capacidade da mistura com o tráfego. Então, no Medina, a gente cruza a informação do flow number com o tráfego, e é assim que a gente considera a qualificação daquela mistura para aquele determinado tráfego. Então, muito embora não contribua, né, no Medina, no cálculo do afundamento de trilho de roda, mas a gente garante que, de acordo com aquele ensaio flow number, a gente teria uma mistura que suportará aquele determinado tráfego. Então, é assim que a gente considera no Medina. Mas, como eu falei, muito em breve a gente vai conseguir adentrar com deformações plásticas nas misturas asfálticas para a contribuição da deformação permanente lá no Medina. Então, isso aqui, é assim que fica, né, o ensaio de deformação permanente no o ensaio de deformação flow number, né, em misturas asfálticas, né? Inclusive, a amostra precisa ser confeccionada, né, no compactador giratório, não é Marshall, já é um ensaio bem mais recente. Temos normativo para isso. Bom, e o que a gente fez no Medina 2.0? Está aí a foto da 163 Santa Catarina, a Mauri e Alisson, em rígido, né, não tem nada a ver com flexível, mas ficou uma obra belíssima. E o que a gente fez no Medina 2.0? Bom, a gente melhorou o Medina, principalmente em ajustar o processo de calibração, né? Então, como eu falei, o Medina ele depende de vários parâmetros: tráfego, propriedades materiais, o AMC calcula a tensão, deformação, deslocamento, e depois a gente vem para avaliar as respostas. Muito em breve, nós iremos colocar aqui parâmetros relacionados aos materiais granulares que terão uma vinculação com dados climáticos. Estamos iniciando uma parceria com a Federal do Goiás para a gente introduzir mecânica dos solos não saturados dentro do comportamento de módulo de resiliência no Medina, que a gente ainda não tem, infelizmente, mas já estamos com essa parceria quase lavrada já. E por que a gente teve que atualizar o Medina? Porque a gente encontrou algumas divergências entre o que nós observávamos em campo com o que o Medina divulgava em termos de resultado. Então, a gente, né, quem trabalha com dimensionamento, né, já percebia isso, né? Então, começamos a entender, né, o porquê que isso acontecia. Uma das questões é aquela pequena base de dados que foi utilizada quando da confecção, né, da proposta e da calibração, muito voltada aos segmentos existentes lá no Fundão, na ilha do Fundão, na COP, ou seja, segmentos com tráfegos talvez não característicos de rodovias federais. Também uma questão relacionada à condição de aderência. Esse é um problema que ainda persiste dentro do Medina, que nós já sabemos e que estamos atuando para tentar resolver. E o processo de medição de área fissurada. O Medina ele foi pautado por uma metodologia, e no campo, usualmente, o DENIT utilizava outra forma de fazer medição de área fissurada. Então, duas propostas diferentes acabou trazendo esse conflito, né? Então, vou falar um pouquinho da aderência aqui. Eu trouxe uma foto da BR-330 Bahia, nosso amigo Mário Sérgio tirou, e eu estou utilizando ela nas minhas apresentações para mostrar essa discussão de aderência entre camada, né? Então, aqui vai uma pergunta: essas camadas granulares estão aderidas ou não, né? Ou seja, entre elas há transferência de tensão cisalhante ou não, né? Hoje, no Medina, na forma como ele está para calcular a tensão e deformação, ele considera que existe uma película isolante entre essas camadas. É como se a gente não tivesse transferência nenhuma de tensão cisalhante entre base e subbase, por exemplo. É assim que está no Medina, hoje, né? E quando a gente observa, né, fazendo sondagem em pavimento, a gente percebe que, opa, tem alguma coisa aí diferente do que está sendo modelado mecanicamente, né? Então,
é algo que a gente realmente precisa internamente, né, discutir. Aqui outro exemplo, 116 Rio Grande do Sul, do nosso amigo Henrique Otto lá, né? Então, estrutura com materiais granulares, mas com pedra, né, já diferente um pouco. Existe uma diversidade enorme de materiais nas nossas estruturas do pavimento, mas a gente não pode falar que são camadas que não têm aderência entre elas, né? Existe alguma coisa que não está conversando com o que está sendo modelado mecanicamente, né? Bom, como resolver esse problema, né? Problemas de avaliação de área fissurada. Então, aqui eu estou mostrando um gráfico onde a gente tem um normativo, que é o DENIT PRO 433/2021, que foi utilizado para calibrar o Medina, inicialmente, e a DENIT 007, né, são propostas de metodologias diferentes, e aqui a gente está vendo um trabalho que foi publicado recentemente, e que a Federal de Santa Maria trabalhou bastante nisso, onde a gente tem resultados bem diferentes, né? Então, aqui, se a gente pegar 40% de um, eu estou ainda em 20 e poucos por cento de outro, né? Aqui tem um zoom melhor, né? Aqui eu estou com 20%, eu estou com 10% aqui. Ou seja, são metodologias de medição de área fissurada diferentes. Uma mede área e a outra mede frequência. São diferentes. E isso acaba atrapalhando o processo de calibração. Na verdade, atrapalhou o processo de calibração. No fundo, o que nós vamos ter que fazer, talvez, é refazer o processo inteiro de calibração desde o zero, né, dentro do Medina. Mas, para resolver isso de uma forma mais rápida e tentar dar usabilidade maior ao Medina, o professor Mário Sérgio, lá da Universidade Recôncavo Baiano, junto com outros colegas, publicaram um trabalho onde ele fez um processo de correção. Basicamente, ele fez um processo de correção dessa curva, né, sigmoidal, que ela hoje do Medina é essa, com um Z de 0,25, e para corrigir esse problema da área fissurada e também o processo da aderência, ele corrigiu essa curva sigmoidal basicamente para uma curva nesse formato com um Z diferente, um Z de 0,45. Isso foi feito, obviamente, com base em outras sessões experimentais, em outros dados de campo, inclusive pegaram dados do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos do DENIT, que tem uma enormidade de bancos de informação. Só ressaltando, o professor Mário Sérgio, ele é servidor do DENIT também, lá da unidade local de Cruz das Almas, e fez um trabalho junto com outros servidores do DENIT. Na verdade, quem fez essa correção foi o próprio DENIT, obviamente, junto com as nossas parceiras das universidades federais que nós temos. E fez essa correção e corrigiu a curva sigmoidal. Então, hoje nós temos um novo processo de dimensionamento. E para nós continuarmos com esse processo, ou seja, isso não vai parar, né? Nós temos o programa que nós chamamos de PRO Medina, que é um programa de digamos, motivar nossas unidades locais, as nossas empresas de engenharia, as nossas supervisoras, projetistas, a criar sessões experimentais em todo o país, para que a gente consiga ter banco de informação, acompanhamento desses segmentos experimentais e entender o que o dimensionamento previu e o que a gente está observando em campo. Então, a gente criou um programa para motivar, né, e, digamos assim, incentivar que todos tenhamos segmentos experimentais em todos os estados, porque isso varia, né? Clima, tipo de solo, tipo de pedra, tudo isso, tráfego, né? Tudo isso vai variar. A gente precisa do máximo número de informações para a gente ter a melhor calibração possível, né? Obviamente, a gente nunca vai conseguir, né, imitar fielmente num software a realidade, mas a gente quer se aproximar disso, né? E esse é o nosso projeto PRO Medina, né? A gente tem aí a proposta de criar segmentos. Já existem vários, né? Já existem vários, aqui estão alguns deles, e foram até com base nos resultados desses que a curva da calibração foi adaptada. Só para os senhores terem ideia, aqui é uma clara, né, percepção. Essa linha pontilhada, em termos de área fissurada aqui, era o que o Medina, na versão 1.1.9, indicava de área fissurada nesse segmento especificamente. E essas bolinhas aqui é a leitura de campo de área fissurada
ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, né, a gente tinha um descolamento entre o que o software estava prevendo e o que nós estávamos observando em campo. E isso acabou chamando a atenção, né? Quem trabalha com Medina já há um bom tempo, né, pode perceber que muitas vezes você estava com uma estrutura, né, recém-dimensionada e nos primeiros meses já tinha alguma informação de área fissurada. E não faz muito sentido, né? Quem trabalha com rodovia, não é assim que acontece no campo, né? Alguma coisa está errada, né? Só se a gente tiver, de fato, um projeto super mal executado, né, ou subdimensionado, porque mesmo com tráfego elevado ou com sobrepeso, não é normal isso acontecer, né? Então, foi necessário fazer essa correção. Então, esse foi o processo. A curva com o Z045 foi a que melhor se apresentou, né, no processo de recalibração. E aí, fazendo um exemplo simples aqui, né, pegando um revestimento com 10, 20 de base, 20 de subbase, com os materiais que estão lá no banco, né, do Medina, né, e com tráfego variando aqui ao longo do tempo, né, você perceba que o Medina 1.1.9 previa já essa área fissurada, né, e nossa atual versão ela já está, digamos assim, com uma indicação bem menor, né, de área fissurada, pelo menos nos primeiros meses, ano do pavimento. Então, hoje o Medina 2.0 tem um fator de calibração diferente, bem diferente do Medina 1.1.9. Então, tomem cuidado, né, e verificar qual versão estão utilizando. Lá no site da Enit só tem a 2.0, né? Então, inclusive, se você instalar 2.0, ele desinstala a 1.1.9, né? Você perde a versão anterior, né? Até para a gente realmente ter segurança de qual versão nós estamos utilizando. Não adianta nada também a gente melhorar a calibração se a gente não der mais, ou termos mais conhecimento de propriedades dos materiais. Então, uma das prerrogativas que eu pedi foi: vamos aumentar o número de materiais ou modelos dentro do Medina. Então, vamos colocar mais materiais já caracterizados dentro do Medina. Para o projetista, ele tem mais um leque de opção, né? O Medina estava muito magro em termos de opções dentro dele. Por mais que você pudesse colocar, né, mas muitas vezes, né, a gente quer fazer um exercício, ou o projetista quer fazer um projeto, digamos assim, já indicando mais ou menos qual é o parâmetro que ele quer, né, prescritivo, vamos colocar assim, igual a gente faz com pavimento de concreto, cimento Portland, né? A gente define lá o FCTMK de 4,5 MPa e deixa o cara se virar em campo para atingir esse valor, né? É mais ou menos algo que você possa fazer, né? Eu vou definir aqui um módulo de resiliência de concreto asfáltico e o empreiteiro se vira para conseguir isso depois em campo. Isso, né, não é nada demais, né, mas é possível fazer isso. E muita gente, inclusive eu, acho que pode ser um caminho que a gente vai seguir, né? A gente define e deixa o campo alcançar o parâmetro que a gente exigiu, né? Isso pode indicar facilmente, né, facilita bastante o projeto, inclusive. Então, hoje, no banco de informações aqui de misturas asfálticas aumentou um pouquinho, mas de material granular já tem uma série de novos materiais granulares já caracterizados, deformação permanente, resiliência, né, para base, subleito. Então, melhorou um pouco a nossa base de informações do Medina. Bom, em relação a avanços e algumas limitações, então, em termos de avanço, obviamente, né, o método Medina, ele, comparado com os métodos anteriores, ele trouxe uma base mecanicista muito forte, né? Diminuiu o empiricismo. A gente tem o conceito da confiabilidade, introduzimos os parâmetros de fadiga de materiais asfálticos, que, de fato, isso era um problema muito grande dos métodos empíricos, principalmente o método CBR, e também deformação permanente. A gente agora consegue dimensionar considerando limites de afundamento de trilha de roda, de área fissurada. A gente pode fazer abordagens elástico-linear, elástico-linear. Então, são alguns avanços interessantes. Algumas limitações, né? A função de transferência original ela estava restrita à ilha do fundão, então era um limite. O banco de dados ainda é limitado, então a gente está falando aqui de, sei lá, 2014 para cá, tem uns 10, 12 anos, né, de trabalho com Medina, é muito recente. Se a gente for ver outros países,
eles têm décadas, né, trabalhando com calibração, então, principalmente nos Estados Unidos, né, então a gente ainda está muito recente nisso. Algumas limitações do AMC, no AMC ele tem algumas limitações relacionadas aos modelos, né, elásticos ainda. A gente ainda utiliza, né, o eixo simples padrão, como eu falei, o número N, mas nós sabemos que a gente precisa avançar, estamos estudando e temos uma parceria para isso. O ensaio de fadiga do revestimento asfáltico, existem muitas críticas em relação a ele. O ensaio de fadiga por tração, por compressão diametral, não é tão bacana. Existem outros ensaios melhores. Santa Catarina utiliza bastante lá o modelo francês, né, a metodologia francesa, que é o 2 pontos, o trapezoidal, também o 4 pontos, né, também, que é um ensaio que eu gosto bastante. Mas existem outros ensaios, o uniaxial também é um ensaio muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos. Então, existem ensaios mais apropriados para caracterizar a fadiga do que esse que o Medina ainda utiliza e utilizou na sua calibração. Tem essas questões relacionadas ao envelhecimento e a gente ainda não avançou nesses tópicos, né? E perspectivas futuras. Então, o método ainda se pauta pela deformabilidade elástica, ensaio de tração direta, mas um dia a gente vai ter que avançar na caracterização viscoelástica das misturas asfálticas, né? A gente já sabe aonde caminhar, né? As misturas asfálticas precisam ser caracterizadas de forma correta, não de forma elástica, não são misturas elásticas, não são materiais elásticos, pelo contrário, são materiais viscoelásticos, né? Talvez viscoelastoplásticos, né? Mais complexos do que a gente queira, e provavelmente nós iremos incorporar também a evolução do IRI como critério de desempenho nas novas versões que nós temos no Medina. A gente, como tem falado, né, esses estudos todos são feitos em parceria, então Santa Maria está nos auxiliando em fazer essa relação, ou essa introdução do IRI relacionado a abordagens mecanísticas dentro do Medina. E o professor Márcio, também, na UNB, ele tem uma ideia também interessante de introduzir essa evolução do IRI em função de efeitos estocásticos, né, de avaliação dessa deformação, né, na superfície que vai, de fato, resultar no IRI, né? Então, tem alguns avanços a serem realizados mais à frente e estamos trabalhando junto com as academias, junto com as universidades para isso. Bom, rapidamente foi isso que eu queria mostrar, um pouquinho os avanços do DENIT em relação à metodologia do Medina, principalmente essa nova atualização, essa nova versão 2.0. É importante, né, esse avanço no médio dimensionamento para pavimentos flexíveis, que 90% da nossa malha no Brasil ainda é, né, dimensionada e ainda se utilizam bastante revestimento asfáltico, então, para nós, é o carro-chefe e vai ser durante um bom tempo. Porém, eu também não posso deixar de falar que nós estamos de olho no outro tipo de pavimento, que é o pavimento de concreto e cimento Portland, que tem ganhado espaço também, e estamos com a parceria com o professor Balbo, da USP, para atualizar o método de dimensionamento. Hoje a gente utiliza o PCA 84 e nós estamos pretendendo revisá-lo e atualizar também para introduzirmos uma melhor metodologia de dimensionamento de pavimentos de concreto e cimento Portland no Brasil, né? Na verdade, nas obras que o DENIT faz, né? Muito em função dessa questão comercial, né? A gente, agora, nos últimos 2 meses, 2, 3 meses, nós tivemos 2 pancadas de aumento de valor de insumo asfáltico. E isso trouxe e traz, né, problemas graves para o nosso dia a dia, né? No DENIT, nós somos o maior consumidor de ligante asfáltico no país. Então, acaba que isso atrapalha bastante os nossos empreendimentos e, consequentemente, isso impacta durante o projeto, né? Então, acaba trazendo um dificultador, digamos assim, muitas vezes, em aplicarmos soluções em revestimento asfáltico. Porém, como eu falei, ainda é o nosso grande carro-chefe e estamos pretendendo melhorar cada vez mais o nosso médio dimensionamento para que a gente faça projetos melhores e desperdice menos os recursos públicos que nós temos. Então, esse é o nosso desafio. Agradeço e a gente fica à disposição aqui para qualquer dúvida. Obrigado.
Vamos agradecer primeiro a tua apresentação e eu vou passar a palavra ao Alisson, primeiramente, e também ao Amaury, para os seus comentários. E eu abro também para quem quiser fazer perguntas, mas precisamos ser bem objetivos na pergunta e, obviamente, na resposta também, porque daqui a pouco vai ter um coquetel, né? E vai que esfrie. Então, Alisson, por favor, seus comentários. Bom, obrigado. De forma bastante objetiva, pessoal. Então, boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Muitíssimo obrigado por essa palestra, por nos brindar hoje, Luiz, com uma palestra magna, essencialmente técnica, né? Foi uma aula, realmente foi um overview sobre nossos métodos de dimensionamento. E eu destaco aqui essa sua colocação com relação à importância de nós monitorarmos na prática aquilo que você e todo o DENIT, o IPR, junto com a academia, desenvolveu, que é um novo método de dimensionamento, e essa vigilância em aperfeiçoá-lo, tá? Porque nós temos essa ferramenta, nós dispomos dessa ferramenta. E eu acho muito importante isso que você chama para si, essa responsabilidade do DENIT aperfeiçoar o programa. Uma das variáveis que você colocou com muita propriedade por exemplo, a nossa pesagem de veículos. Tá? Então, nós saindo do número N, indo para o fator de carga, nós temos realmente uma interrogação ali, que talvez a gente não consiga corrigi-la em uma década. Tá? Mas é a avaliação, o investimento do DENIT no monitoramento do desempenho dessas rodovias vai certamente ajudar a perpetuar aí o programa, a poder desenvolver melhor o método e que a gente tenha realmente isso que você concluiu de forma brilhante, uma economia reduzindo danos ao erário. Mas, assim, pessoal, mais do que enaltecer a palestra aqui do nosso amigo Luiz, tá, desse doutor que tanto nos orgulha de chamar de colega e amigo no departamento, hoje trouxe uma palestra técnica. Eu quero enaltecer o gestor, que é o grande gestor, que é o Luiz Guilherme, que ele é o único diretor que se perpetuou em governos distintos, né, Luiz? E, assim, para quem não está familiarizado com a DPP, a diretoria que ele dirige, realmente é num linguajar coloquial, um balaio de gato. Tá bom, Kita? Porque, assim, ele tem desapropriações, ele tem meio ambiente, ele tem a parte do planejamento, ele tem a nossa carreta, intitulada carinhosamente de Carreta Furacão. Não fomos agraciados com a passagem dela em Santa Catarina, mas agora o Amaury vai ser um abnegado que vai receber a carreta, então já foi uma promessa do Luiz Guilherme, que é realmente um método fantástico de diagnósticos múltiplos que a carreta nos oferece. Tá? Então, esse sistema de gerenciamento de pavimentos, que foi tão discutido na Semana do Planejamento, aí, que nós tivemos há um mês em Brasília, vai realmente crescer muito a partir desses investimentos, né, investimentos capturados na pessoa do Luiz Guilherme, realmente em possibilidades que o mundo nos oferece, tá, que a Academia Internacional nos oferece. Então, assim, traduzindo o DENIT realmente como um órgão de excelência, como uma casa da engenharia que também representa esse seminário, né? Então, para fechar, eu lembro aqui que com o URI eu já estou desde o 5º seminário, acredito, na organização do evento, e à época, Valmir, do Almir quanto coordenador, sempre também nos coube, né, Uri, trazer essa palestra magna. Então, eles diziam, poxa, quem consegue trazer o general lá, o diretor-geral? O Glicério dizia, quem vem? O secretário do ministério? E eram pessoas, a gente tentava sempre trazer não só pessoas que dispunham de grandes cargos, para ter esse overview mesmo da administração pública geral, mas que tinham também uma contundência técnica. Certa vez nós ficamos decepcionados que o diretor-geral não veio o Tarcísio, da Direx aqui. Tá? Modéstia à parte, você deu um banho no Tarcísio hoje, realmente a sua palestra foi sensacional. Muito obrigado por atender nosso convite, Luiz. Então, eu passo a palavra novamente ao nosso coordenador, desejando a todos um excelente evento. O engenheiro Amaury, por favor, seus comentários também. Boa noite a todos. Luiz, eu faço as palavras aqui do nosso Alisson, e que realmente essa palestra é maravilhosa. Eu digo a todos que, antes mesmo do nosso Luiz Guilherme, nosso diretor, ter criado o Medina,
nós tínhamos uma dificuldade grande de dimensionamento, né? A gente sabe disso, que tinha vários métodos e isso dificultava muito. Eu me lembro que nós fizemos uma vez um dimensionamento em que foi até questionado pelo Tribunal de Contas, e nós tivemos que fazer uma mudança grande. E graças à tua atuação, esse método Medina maravilhoso, e realmente hoje o DENIT tem um método para que o Brasil inteiro faça os projetos que nós queremos. Foi citado aqui pelo nosso senador, Esperidião Amin, que às vezes um projeto demorava mais do que uma obra. Realmente, nós vimos aqui nessa aula do nosso querido diretor que o quanto realmente é complicado se trabalhar para fazer um projeto. Não é fácil. A contratação, até nós aprovarmos o projeto que nós contratamos, realmente é complicado. E pelo Medina, não há dúvida nenhuma de que esse método não vai durar mais do que uma obra. É um método maravilhoso e que o DENIT criou. Então, parabéns, Luiz, e fica aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta que acharem necessária. Boa noite, obrigado. Bom, antes de passar às questões de perguntas, Luiz Guilherme, mais uma vez, a nossa gratidão. Mas me veio uma coisa que você falou, inclusive, até foi uma das últimas partes que você mencionou, a academia, não é, Glicério? Eu sempre acompanhei essas parcerias, esses trabalhos da academia, e sempre demos valor, né, ao desenvolvimento de pesquisas através dos mestrados, mas principalmente dos doutorados, e o que traz como resultado na aplicação efetiva de projetos e obras. No entanto, hoje, eu te confesso, me senti no primário. Por quê? É uma coisa novíssima, uma metodologia fantástica, com uma necessidade de desenvolvimentos, de análises. Tem que ter realmente um trabalho mais dedicado do projetista nesse sentido. Eu sei que existem cursos que vêm sendo oferecidos já desse novo método, mas eu queria fazer mais uma, vamos dizer, uma proposta, que nós tenhamos condições de oferecer, através não só das instituições de ensinos oficiais, mas também das associações, como é o caso da ACE. Nós oferecemos cursos, né, Uri? Temos condições, temos, agora aqui eu vou me atrever, né, professores da qualidade dos seus colegas, e aqui eu não tenho nenhum medo de dizer que o Glicério teria condições de nos brindar, né, com um programa de capacitação para o uso do método Medina no dimensionamento de pavimentos. O método DNR, ou o método Murilo Lopes de Souza, tu faz de olhos fechados. Eu faço há décadas. Não só aprendi na escola, como tive um grande professor, já falecido, Álvaro de Siqueira Pita, foi meu grande professor na prática. Então, essa é a minha provocação, né? Que o engenheiro Abelardo, com o seu futuro diretor de atividades técnicas da ACE, e eu posso ajudar, possamos montar um projeto de curso para o uso da metodologia Medina. Isso que eu quero te provocar.
Também nós precisamos ter a sua autorização para divulgar a sua palestra no nosso site. E o seu diploma, seu certificado, será, como também de todos vós participantes, será encaminhado por e-mail, né? Será um virtual. Então, eu pergunto, alguém tem alguma pergunta para o professor Luiz Guilherme? Ali, ó. Engenheiro Luiz Guilherme, fico muito feliz, porque há 50 anos atrás, né, o DNR e as pesquisas do IPR, né, se direcionava, né, e agora fico muito feliz que nos últimos anos voltou a ter importância a pesquisa. Né, isso me deixou muito feliz. Né, e parabéns para a geração de vocês, né, que vocês estão conseguindo isso. Né. Mais tempos atrás, professor Guilherme, fui convidado ali na Fiesc, que havia uma reunião da Fiesc, e havia um colega nosso lá que havia tirado várias fotos de rodovias estaduais e federais, né, da malha rodoviária catarinense, e estava junto a associadores, e aparecia fotos com trincas, e suco. E a crítica caiu, né, em cima da falta de manutenção. Bom, lá no final eu pedi a palavra, e estavam o presidente, estavam todos lá. Eu falei assim, olha, pedi para voltasse as fotos. Vamos começar a observar as fotos. Isso aqui, ó, é excesso de carga. Isso aqui, vocês são os culpados. Vocês têm que falar com os caminhoneiros de vocês, que não... Agora eu te faço a pergunta. Ainda o eixo é 8 toneladas? Aí eu perguntei para eles, o eixo, vocês sabem que é 8 toneladas. E no balança, ela permanece sã por muito tempo. É o primeiro que quebra. Então, eu acho que olhar isso. O tático é moderno, mas a gente percebeu a preocupação que pelas faltas de balanço, ainda nas rodovias concessionadas, controle, evidentemente, porque senão ele vai arcar com custos, né, antes do período previsto, há um certo controle. Mas o que nós, então, aqui, no nosso curso, Valmir, aqui tem o presidente Quito, que vai ser candidato, né, tem que levar essa voz de verificar isto, a questão da carga no eixo. O próprio presidente me disse, a próxima vai ser... Praticamente o pessoal já está trabalhando com 10 a 13 toneladas por eixo. E esse aí, o bitrem, sei que lá vai ser 13. Então, é isso, esse curso, nós temos que começar a batalhar para ter esse controle, ou aumenta as normas, passa para uma carga por eixo maior, tá certo? Ou tem que fazer campanha para que tenha exigências legais para que isso seja obedecido e que tem uma vida útil muito maior, né, conforme previsto no projeto. Boa, obrigado pela pergunta. Eu queria agradecer as palavras dos colegas, mas dizer também que o Medina não é um trabalho só do Luiz Guilherme, tem um trabalho de toda a equipe, né, de toda uma equipe enorme, né, do DENIT por trás e também das nossas parceiras da academia, né. Mas sobre essa questão, ela é bem complexa porque ela envolve até o equilíbrio do modo de transporte do Brasil. Não era para a gente estar com tanto caminhão carregando esse excesso de carga, muitas vezes, em rodovias. Era para a gente jogar isso, né, para a ferrovia e, quiçá, né, hidrovia, onde a gente tem essa oportunidade, ou cabotagem. Né. Então, passa muito por isso. Né. Enquanto a gente tem uma infraestrutura muito antiga no Brasil, antiga em termos de estrutura, né, de oferta,
Isso acaba empurrando, obviamente, as rodovias para esse cenário desastroso de receber uma carga que não deveria estar nas rodovias, deveria estar em outro tipo de modo de transporte. E, infelizmente, de fato, é uma realidade. A gente percebe isso e a gente recebe estudos de pesagem constantes no DENIT e, muitas vezes, nós nos assustamos, né? Assusta. É muita ação que não estava prevista nos projetos e, consequentemente, isso vai trazer um defeito precoce. Eu tenho que citar o trabalho com o professor Lélio, aqui do Rio Grande do Sul. Ele vai dentro dessa discussão. Nós estamos ajudando a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Ela pediu para que nós estudássemos, junto com o professor Lélio, uma avaliação, uma técnica, um modelo de reequilíbrio de contrato, de concessão, em função do excesso de carga, porque algumas concessionárias elas foram contratadas em 95. De 95 para cá, era 5% de tolerância, mudou para 7,5%, depois mudou para 10%, agora estamos em 12,5%. Isso não estava no contrato. Isso, obviamente, interfere no aumento da manutenção que o concessionário gasta, né? Então, a gente tem que descobrir como remunerar o concessionário, como reequilibrar o contrato dele em função desse excesso de carga. Isso é o concessionário, sem falar de nós, DENIT, que também temos que utilizar o recurso da União, que é o orçamento de todos nós, né, que pagamos impostos, para custear esse excesso de manutenção. Mas, de novo, essa é uma complexidade porque envolve o outro modo de transporte. Eu até, recentemente, eu fico lendo coisas antigas, né, biblioteca, livros antigos, e eu achei um anuário estatístico do IBGE de 1930 e 40, década de 30 e 40. E eu fiz uma conta lá, quantos veículos tinham naquela década, 39, dividido pela extensão de rodovias no país. Né? Dava quase 1. E eu fiz agora, dá 100. Em termos de veículo com extensão de rodovia. Para você ver como o veículo cresceu e a nossa infraestrutura, ou a nossa oferta, ficou estagnada, né, basicamente. Cresceu, obviamente, na década de 60 e 70, mas não tanto como nós precisamos. Então, realmente, nós temos que ter investimento público em infraestrutura e privado como política pública. Né, acho que esse é o resultado. Né? Boa noite, Luiz Guilherme. Aqui o professor Guilhermo Montestruque, da Unibap. Quero parabenizar-te pela apresentação e, sobretudo, pela implantação desse método Medina, que realmente é um salto incrível, não? E que é realmente necessário. Em tua apresentação, você falou sobre a aderência entre as capas entre base e subbase. E eu queria deixar para você pensar, e inclusive o resto dos colegas, dos profissionais aqui presentes, também a parte da aderência entre as camadas asfálticas. Não? Essa é uma linha de pesquisa que eu desenvolvo, não? E é uma situação muito importante, porque o DENIT e todo mundo investe milhões, não? Em misturas asfálticas, de automódulo, com polímero, enfim, ¿para quê? Para ter um benefício a mais do desempenho dessa estrutura como um todo, certo? E a gente peca no mais básico, que é a pintura e ligação, e que é o mais barato dentro de todo o complexo dessa estrutura. Então, mais que tudo, é deixar para pensar em vocês pensarem, em meus colegas, temos muitos profissionais aqui, não? Que tem uma experiência vasta nesse aspecto, mas mais que tudo é ressaltar essa parte de aderência entre capas asfálticas. Obrigado, Guilherme. E antes de responder, eu vou só avançar aqui voltar. A gente, de fato, tem uma inveja do IPR, que eu não vivi na época do DNR. Eu não vivi essa época, né? Mas o que a gente escuta, o Amaury viveu, que o Amaury é DNR. E o que a gente escuta é que realmente era uma fábrica de pesquisa, né? Por isso que até hoje a gente tem esses normativos manuais, né? Ainda utilizamos, todos nós estudamos, né, com base neles. E a minha prepotência é tentar chegar um pouquinho nesse patamar, né? Então a gente está tentando reservar recursos de investimento para pesquisa.
Professor Guilherme, muito boa a sua questão. De fato, a gente tem realmente uma preocupação grande de modelar a realidade, e isso envolve, né, essas definições de aderência, mas não adianta se, de fato, o que a gente pensou no projeto, né, na metodologia, naqueles materiais, isso não foi executado em campo, né? Então, essa distância entre o que nós pensamos e o que é executado em campo ainda é um calcanhar de Aquiles das nossas rodovias, né? Muitos insucessos, não é projeto, não é material, é processo construtivo, falta de fiscalização, né? Muitas vezes. Mas nós sabemos de todo o seu esforço, estudo e conhecimento nessa área, e tenho certeza que, de fato, essa é uma preocupação do DENIT, sim, com certeza. Boa noite, Luiz. Glicério, um pouquinho de história, né? O porquê que você está achando que essa curva de calibração aí deu esse problema, né? Imagine nós que participamos e ficamos de fora dessa curva. Então, quando você mostra ali, né, que foram usados os dados do fundão, os outros 60 segmentos que nós tínhamos no Brasil ficaram de fora. Isso nos pegou de muita surpresa. Aqui em Santa Catarina, eu administrei projetos que a Petrobras me financiou, ao redor de 6 milhões, e tinha segmentos monitorados na 101 e rodovias estaduais. E isso ficou de fora. Se o DENIT quiser ir pegar esses segmentos e montar as curvas do Santa Maria, da USP, da Federal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ela vai ter uma curva de calibração câmbio laboratório diferente disso aí. Se quiser fazer isso, dá para fazer, porque está tudo isso publicado. Infelizmente, esses dados não foram utilizados. E pegou-nos de surpresa quando veio a calibração só com os dados de fundão. Tá? Então, isso, esses dados estão, se quiser ser feito. Eu, particularmente, trabalhei com 4 pontos e curva de transferência da 101, então tráfego pesado, estamos falando, entre 2 e 4. Não é esse 10 na 4 que dá aí, e talvez agora dá 10 na 3. Essa curva de calibração aí ainda. Né? Então, é muita coisa, porque o método de ensaiar a fadiga, né, que você abordou, ele, infelizmente, não representa, e, por isso, então, um pouco desse problema todo. Tá? Agora que eu passei para o outro lado de projetista, 3 dores aí, né, que nós precisamos resolver de forma bastante rápida. Essa questão da aderência entre camadas, porque quando eu converso com o pessoal, por exemplo, de uma concessionária, eles têm um entendimento de como levar em consideração. Se eu converso com o pessoal de órgãos estaduais, eles ficam na dúvida porque não entendem o que está se passando propriamente, né? Então, é algo que a gente precisa fazer, uma definição bastante rápida. Particularmente, eu utilizava o software francês, e a melhor condição de representar, quando eu faço os ensaios e os resultados de controle lá no campo, é camadas aderidas. Ele me dá uma deflexão medida calculada, ou bacia medida e calculada, um R raiz quadrática média menor. Então, se aproxima muito melhor do que uma condição não aderida. Mas, de qualquer forma, é algo que a gente precisa, né? E talvez aí o DENIT encampar uma pesquisa nesse sentido, a partir de ensaios de laboratório mesmo, não só adotados, né? Na hora de executar, verificar que condição melhor seria representado, né, num dimensionamento dessas camadas aderidas. Tá? O segundo aspecto que eu estou vendo aí é que é o seguinte: essa instrução 247, ela, como você mencionou, ela vai dar um custo elevado de ensaios. As empresas que estão entrando no DENIT não têm a menor ideia do que é isso. Mergulha muitas vezes no preço e depois chega na hora de execução, não tem dinheiro para fazer esses ensaios todos. Não que eu sou partidário de fazer todos esses ensaios, porque eu estou achando já que é uma
perda de recurso bastante grande que pode acontecer. Por quê? Vamos ter o projeto, daqui a pouco passa 5 anos, 6 anos, e aquelas jazidas indicadas, não necessariamente, né, serão as que são utilizadas. O próprio empresa que ganhar o lote, ela vai ter os seus acordos com fornecedores, talvez não vá usar aquela pedreira. E nós temos aí, né, Lélio, para fazer um ensaio de fadiga, uns 25, 30 mil reais ou mais, né, para fazer de uma pedreira só. Né, e isso é um custo bastante elevado que eu vejo que vai ser perdido. Também na parte dos materiais, né, de subleito, vai sair um custo muito elevado. Né, e se nós compararmos, então, esse custo da instrução 247 com o custo cobrado por quilômetro de rodovia, ele é um custo muito elevado para fazer todos esses ensaios. Por outro lado, esses ensaios, numa fase de obra, é muito pequeno. Então, eu acredito o que você colocou aí meio rapidinho, que é o que o pessoal da área de projeto estrutural faz. Né? Mesmo nesse edifício aqui, mais alto que nós vamos ter aqui no Brasil, né? Esse Sena Tower aí, foi especificado um valor de resistência e de módulos concretos para fazer aquilo aí. Né? E agora as construtoras estão indo atrás para encontrar como fazer aquela resistência e manter aquele valor de módulo. Né? Então, eu acredito que nos projetos também nós vamos ter que vamos talvez ir por essa linha. Você adotar, né, os parâmetros que talvez esteja no banco de dados, né, e depois uma certificação, então, numa fase de obra, que daí já vai ser com a pedreira que a empresa já vai trabalhar, você já vai ter uma melhor visão de como ficou, né, a distribuição dos volumes, e com isso, então, você não vai ter desperdício de dinheiro como se terá caso se venha se exigir a 247 para fazer todos esses ensaios, né, numa fase de projeto, onde, então, essa investigação geotécnica vai representar muito em relação ao custo em si do projeto. Eu acho que nós teríamos o melhor retorno se nós realmente deixássemos para a fase de obra fazer a certificação de todas essas misturas, esses materiais. Né? Vou tentar responder, se eu lembrar de todas as questões aqui, rapidamente. Mas a primeira, nós sabemos da história, né, em relação à calibração, né, todos nós conhecemos. Eu lembro que em 2019, logo que eu entrei na diretoria, eu vim aqui em Santa Catarina, inclusive, acho que eu vim fazer uma discussão técnica dele, e eu lembro que o professor Letomon estava na apresentação e chuvas de críticas em relação a como ficou a metodologia. E eu também trabalhei com 4 pontos no meu doutorado, né, professor Glicério, e sabemos quanto que é bom realmente o ensaio em relação à fadiga, né, representa muito bem. Mas vamos caminhar. E, obviamente, nós estamos correndo atrás de todas as informações históricas possíveis para melhorar a calibração. Em relação à aderência, de fato, concordo plenamente. Quando eu recebi o pacote Medina em 2019, eu vi que estava não aderido, eu mandei um e-mail para um professor meu, eu passei um tempo nos Estados Unidos, professor Witzak, e falei, professor, estou com um problema aqui, eu estou com um software, que a gente gastou uma grana, e a modelagem do software está que as camadas não são aderidas. E ele me respondeu o seguinte, está tudo errado, tem que ser aderido. Não funciona, você está se distanciando da realidade. A sua calibração vai ficar mais difícil. Se você se aproximar da realidade, sua calibração fica mais fácil. Então, ele muda, porque não vai funcionar, sua calibração vai ser muito difícil. Em relação ao custo dos ensaios, eu concordo plenamente, eu acho que a gente está no momento de revisar isso, porque agora a gente está soltando os primeiros projetos com medida 2.0, e aí eu já estou pensando, de fato, deixar o projetista utilizar o banco de dados prescritivo, define o seu modelo, e, durante a obra, a gente checa se atende ou não. A gente vai ter que realmente atingir esses parâmetros que foram escolhidos pelo projetista. Não é um absurdo, porque você não vai também escolher um parâmetro, né, fora da realidade. Né? O projetista está ali para isso. Né? Então, plenamente factível, é o que a gente faz em concreto cimento Portland, em pavimento de concreto cimento Portland, nada diferente disso. Então, creio que a gente... E deixa realmente o custo para checagem dos parâmetros para o tempo de obra, né? que é muito parecido com o que a gente fazia com a dosagem Marshall. Né?
A gente não fazia dosagem em marcha no projeto, a gente escrevia lá 5,5% no projeto. E durante a execução, o cara vai lá, faz a dosagem, aprova, aprovou, agora deu 5,3%. Beleza, vamos pagar 5,3%, né, e toca o barco. Né? Então, e muito por isso, né, em função das incertezas do tipo de material. Eu fiz até um ofício interno nosso no DENIT, né, para os projetistas. Não precisa usar fadiga agora, gente. A gente nem sabe que tipo de ligante, às vezes, o ligante é um pouquinho diferente. Né? Por mais que você especifique, é um CAP 50-70 ou 30-45, tudo bem, mas depois o CAP 30-45 pode vir com um 30-45 um pouquinho diferente. E isso pode interferir na fadiga fortemente. A pedra interfere fortemente. Então, se você vai usar uma pedra, né, de um veio da rocha de um outro, vai mudar. Então, alcança isso durante a obra, né, que é mais fácil. Não sei se eu passei por todas. Tá. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Valeu, hein? Obrigado.